Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Professor Lustosa na área, se liga no que nós vamos falar aqui hoje, ó. Sistema legal de medidas. Professor, o que é sistema legal de medidas? Olha para mim, o metro, é o litro, é a grama, é o segundo, é o minuto, é o real, centavos, né? Tudo isso é o sistema legal de medidas. As medidas que a gente usa.
dentro de um padrão internacional, inclusive, e quando a gente fala de dinheiros, o padrão brasileiro também, né? Aí temos que usar o dinheiros brasileiro. Mas vamos ver dentro do que a gente se propõe para aquilo que você precisa e que cair em prova, inclusive vendo como cair em prova. Olha lá, unidade de medida. Unidades de medidas são os padrões que se usa para entender os valores que se mede, pesa ou quantifica. Ou seja, aquilo que a gente mede, pesa ou quantifica, a gente tem lá as unidades de medida. Já falei, metro. Aqui eu ainda, inclusive, vou falar, no SI, Sistema Internacional, os padrões são o metro, metro quadrado, metro cúbico, a grama, não é isso? O litro, o segundo, o grau, quando a gente fala de ângulos, grau ou radiano, não é isso? E para o Brasil, aqui devia ser um B maiúsculo, tá? Para o Brasil, Brasil país, B maiúsculo, o dinheiro é o real. E aqui esse real também tinha que ser um R maiúsculo. Aqui erro do professor Lustosa, que ele acaba colocando ali sem dar os maiúsculos que precisa. Vamos falar então do metro, da distância, não é isso? A distância medida em metros e seus múltiplos e submúltiplos. E aqui é muito interessante você entender os múltiplos e submúltiplos, tá certo? O metro é a medida padrão, ela tá aqui, ó, bem no meio da minha tabelinha, tá? E aí eu posso, não é isso? Andar para a direita ou para a esquerda, independente de ser do metro, tá? De qualquer lugar ali, ó, nós temos o metro, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro vindo para a esquerda, e nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro vindo para a direita. E de qualquer uma dessas, né, casas, olha aqui para mim, ó, quando eu falar casas, os espaços ali, tá? Que seria a outra forma de apresentar, seria na escadinha, quando eu desço ou quando eu subo, não é isso? À direita ou à esquerda, mas o entendimento da transformação. E isso é o que eu preciso, a transformação da unidade. Por exemplo, se eu falar aqui da medida 4 metros, medida 4 metros, ali no padrão. Observe, multiplica por 10 a cada casa à direita. Então, se eu andar para a direita e a direita está aqui, eu vou multiplicando por 10. E divide por 10 a cada casa à esquerda. Se eu andar à esquerda, não é isso, eu divido. Então, 4 metros transformados em decímetros é vezes 10 dá 40 decímetros. E aí, se eu for para centímetro, é vezes 10 de novo, 400 centímetros. E se eu for para milímetro, multiplicar por 10 de novo, 4.000 milímetros. Observe, eu vou multiplicando por 10 a cada casa. Então, vezes 10 de metro para decímetro, vezes 10 de decímetro para milímetro, vezes 10 de centímetro para milímetro. Se eu quisesse ir direto para o milímetro, seria vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja, seria vezes 1.000. Porque 10 vezes 10 vezes 10 é vezes 1.000. Ah, professor, eu entendi. Aí eu chego lá, né, no 4.000 milímetros, de 4 metros. Se eu quisesse ir para o centímetro, era só eu tirar aqui esse vezes 10 do milímetro, e aí eu viria aqui para o centímetro. E 10 vezes 10 dá vezes 100, e por isso dá 400. Lembrando que aí eu estou vindo para a direita. Muito bem, professor. E se eu for para a esquerda, aí eu divido. Então, 4 metros é 0,4 decâmetros. E aí, dividindo por 10 de novo, 0,04. Cara, que canetinha. 0,04 hectômetros. E se eu divido por 10 de novo, 0,004 quilômetros. Eita, pega, professor. Olha isso aqui, 0,004 quilômetros. E observe que eu fui dividindo. E aí divido por 10 a cada casa. E aí, outra coisa que eu devo lembrar, né? Multiplicação, vírgulas à direita, divisão, vírgulas à esquerda. A quantidade de casas, quanto for a quantidade de zeros. E por 10 é um zero. Ah, professor, e se eu quisesse vir de metro para quilômetro? Então, você divide por 10, divide por 10 e divide por 10. E aí, no caso, você está dividindo por 1.000, não é isso? Você está dividindo por 1.000. E dividir por 1.000 é pegar o 4, vírgula ali
depois dele, que não precisa aparecer. E se eu vou dividir por 1000, eu vou andar 1, 2, 3 casas à esquerda, porque são 3 zeros, e aí o número 0,004, né? E a vírgula sai daqui. E aí 0,004 quilômetros, conforme está aqui, 0,004 quilômetros. Então, se você bem prestar atenção, se você bem prestar atenção, o que nós temos aqui, olha para mim aqui, o que nós temos nas unidades de medida, e aqui falando especificamente do metro, é a transformação do metro para os seus múltiplos ou submúltiplos, tá certo? Seja multiplicando por 10 ou dividindo por 10 a cada casa, para chegar no valor que você precisa daquilo que foi pedido por referência. Referência da questão, tá certo? Ó, um outro exemplo aqui. Deixa eu até mudar aqui a cor do pincel. Colocar aqui um roxito. E aí, por um roxito, 2 quilômetros. Eita, pega, professor. Quanto dá isso em metros? 2.000 metros. Como assim, professor? Observe. Vezes 10, não é isso? Aí daqui, vezes 10, e daqui, vezes 10. Então, 2 quilômetros é 20 hectômetros, vezes 10 é 200 decâmetros, vezes 10, 2 milímetros. E se eu continuar indo para frente, eu vou ter 20.000 decímetros, vou ter 200.000 centímetros e vou ter 2 milhões de milímetros. Continuando, multiplicando por 10, multiplicando por 10 e multiplicando por 10. Toda vez que eu vier à direita, eu multiplico por 10. Toda vez que eu vier à esquerda, eu divido por 10. Essa é a questão, essa é a ideia e isso é o que você tem que fazer. Transformação de unidades. Ai, professor, mas isso é muito básico. Exatamente. E é esse o nosso interesse. É te mostrar como tu faz o básico para que, olhe para mim, quando você chegue no específico, você saiba resolver. Essa é a grande ideia. Essa é a grande questão. E é por isso que a gente te mostra. Bem devagarzinho, do jeito que você precisa saber. Beleza? Olha adiante lá. Agora vamos falar de área, metro quadrado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque a grande questão aqui no metro quadrado e seus múltiplos e submúltiplos é que, bicho Maria, eu botei foi em dinheiros aqui, ó. Aqui era para ser um E, tá? Era para ser um E, né? Deixa eu até apagar aqui, né? E aqui, ó, multiplica por 100 a cada casa à direita. A cada casa à direita. E divide por 100 a cada casa à esquerda. Então, à direita, eu vou multiplicar por 100. À esquerda, eu vou dividir por 100. Professor. Olha lá. Pensa comigo. 10.000 metros quadrados. Deus santo. Meu Deus. Se eu multiplicar por 100, eu estou falando de 1 milhões de decímetros quadrados. Deus santo. É, 1 milhões. Porque eu multipliquei por 100. A multiplicação aqui é vezes 100. Professor. Compreendo. E aí, se fosse por centímetros, eu estaria falando de 100 milhões de centímetros quadrados, porque eu multipliquei por 100 de novo. Deus santo. Onde foi parar? E se fosse por milímetros, seria 10 bilhões de milímetros quadrados. Meu Deus, professor. Mas observe. À medida que eu vou passando de metro para decímetro, centímetro, milímetro, eu vou aumentando os meus valores. E como nós estamos falando de medidas quadradas, medidas de área, a área, medida quadrada, esse valor aumenta de 100 em 100, não somado, multiplicado. Ou seja, aumenta bastante. Aumenta bastante. Mas vamos voltar e fazer em decâmetros quadrados. Então agora eu vou dividir por 100. E aqui vai dar 100 decâmetros quadrados. E aí, se eu dividir por 100 de novo, eu vou ter 1 hectômetro quadrado. E aqui, esse hectômetro quadrado é uma medida bem conhecida nossa, que é o hectare. Não é isso? É o hectare.
1 hectare, é 1 hectômetro quadrado, que seria 100 vezes 100, não é isso? 100 metros vezes 100 metros, que dá 10 milímetros quadrados. 10, não, eu botei aqui de propósito, tá? O 10 mil metros quadrados eu botei de propósito, que é 100 vezes 100. Que aí, quando eu divido por 100, dá 100 decâmetros quadrados, e eu divido por 100, dá 1 hectômetro quadrado, que é o chamado hectare. Ah, professor, entendeu? E ainda se eu dividisse por 100 novamente, tá? Eu chegaria em 0,01 quilômetro quadrado. A área de países, por exemplo, é medida em quilômetros quadrados. A área de estados, olha para mim. A área de estados é medida em quilômetros quadrados. Por área territorial muito grande. Então a gente mede em quilômetros quadrados. Áreas de fazendas a gente mede em hectares. Sítios, fazendas. As medidas que a gente usa, inclusive, no dia a dia. E que às vezes a gente não conhece. Ou, principalmente, às vezes não sabe transformar. E é para isso que serve o sistema de medidas, na ideia de transformação para o que precisamos. Então, quando eu falo de área, eu falo de metro quadrado, seus múltiplos e submúltiplos, e o que eu tenho que ter em mente é que quando eu vou passando dentro dessa tabelinha que eu estou te mostrando aqui para a direita, eu multiplico, e quando eu vou para a esquerda, eu divido. Só que eu multiplico e divido por 100. Por 100. Show? Olha agora a massa, que é o peso, né? Vulgarmente a gente chama de peso, que não é o peso pelo peso em si, porque o peso é físico, né? A massa medida em gramas e seus múltiplos e submúltiplos. E aí multiplica por 10 a cada casa direita e divide por 10 a cada casa esquerda. E aí, por qualquer medida, por exemplo, 480 gramas. 480 gramas. Isso é vezes 10, 4.800 decigramas. 48.000 centigramas, ó, eu botei metro, né, mas é gramas, decigramas, centigramas, e 480 mil miligramas. Eita, pega. Isso, porque eu estou multiplicando por 10 quando eu vou para a direita. Multiplicando por 10 quando eu vou à direita. E quando eu vou à esquerda, eu divido por 10. E aí, cada casa. Então, 48 decagrama, 4,8 hectograma e 0,48 quilogramas. Eita, professor, é mesmo, ó. Quilogramas. E se eu tiver 7 quilos? 7 quilogramas. Então, eu tenho 70 hectograma, 700 decagrama, 7.000 gramas, e aí sigo, né, até chegar em 7 milhões de miligramas. Olha que beleza, à medida que eu vou multiplicando. E, por muitas, você vai poder fazer a multiplicação direta. São 3 casas, vezes 10, vezes 10, vezes 10, é vezes 1.000, e você vem direto. Você não precisa fazer casa por casa, olha para mim. Você não precisa fazer casa por casa. Você tem só que lembrar que cada casa é vezes 10 ou dividido por 10, e aí multiplica ou divide, seja por 10, por 100, por 1.000, por 10.000, por 100.000, por 1 milhão, multiplicando ou dividindo à medida que você vai para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda divide, para a direita multiplica. O trabalho é transformação de unidade. Acredita, o trabalho é transformação de unidades. Não tem segredo. Não tem segredo. Fazer, fazer e fazer. Transformar, 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 transformar. Para frente, volume ou capacidade. Presta atenção, porque o volume ou a capacidade ele é medido de duas formas. Ou em litros ou em metros cúbicos. Ou em litros ou em metros cúbicos. Tá certo? E seus múltiplos e submúltiplos. Quando eu trabalho com litro, eu vou multiplicar ou dividir por 10, vezes 10 quando eu ando à direita, não é isso? Ou divido por 10 quando eu ando à esquerda, tá certo? Mesmo padrão do metro e da grama. Ou seja, o metro, a grama e o litro funcionam da mesma forma. Vezes 10 quando eu vou à direita e dividido por 10 quando eu vou à esquerda. Beleza?
e aí você faz lá. Por exemplo, eu tenho 8 litros. Então, eu tenho 80 decilitros, 800 centilitros e 8.000 mililitros. E aí, aqui também, olha para mim, algumas percepções. Geralmente, a grama eu vejo em grama, em miligrama e quilograma. Dificilmente eu passo por decilitro, centilitro, decalitro, decigrama, centigrama, hectograma ou decagrama. Geralmente é grama, miligrama e quilograma. Geralmente eu vou, né, vezes 1.000 dividido por 1.000 para um lado, para o outro, direita ou esquerda, porque é meio padrão. O metro não. O metro eu trabalho com metro, com centímetro, com milímetro, com quilômetro. Eu já tenho uma variação mais interessante. O litro, geralmente eu trabalho com litro e mililitro. Eu não trabalho com quilolitro, hectalitro, decalitro. Eu trabalho geralmente litro e mililitro. Olha como é interessante. E essas percepções também são interessantes. Multiplicar por 10 ou dividir por 10, pô, nós já fizemos aqui. E você sabe fazer. Casas à direita multiplica por 10, casas à esquerda divide por 10. Talvez o interessante é você pegar valores de referência que a gente usa, né, normalmente no dia a dia, corriqueiramente. Metro, centímetro, milímetro, quilômetro. Grama, miligrama, quilograma. Litro, mililitro. São essas referências. Metro quadrado. Metro quadrado é um metro quadrado e aí eu posso usar qualquer múltiplo ou submúltiplo porque não são tão comuns. Aí eu até achei lá, quando eu falo do hectômetro quadrado, porque eu estou falando do hectare. Não é isso? Quando eu falo do hectômetro quadrado, eu estou falando do hectare. Então, ali eu já tenho uma noção, né? Uma noção ali do que eu possa vir a encontrar. Quando eu falo do metro quadrado e do hectare, tem uma medidinha ali, não é isso? Professor, tem também o alqueire. O alqueire é uma medida que ainda assim ele relaciona ao hectare. É 2,42 hectares. Um alqueire, né, ou alquire, depende de onde você tiver a região, não é isso? Ele diz que é 2,42 hectares. Então ainda assim mede-se por hectare. O hectare é o hectômetro quadrado, não é isso? Na referência para o metro quadrado. Então quando eu falo de área eu tenho essa referência também. E aí quando eu chego no metro quadrado, pode ver, ó, nem vou seguir ali no litro, tá? Eu fiz o litro, o decalitro, centilitro, mililitro. As referências, 8 litros, 8.000 mililitros, porque de litro para mililitro são 3 casas, então é vezes 10 e vezes 10, não é isso? Eita, que eu faço uns 10 bem feio, né? Vezes 10 que dá vezes 1.000 diretão, e essas transformações também. E aí quando eu chego no metro cúbico, a outra medida que eu uso para volume ou capacidade, que aí, ó, observe que eu vou multiplicar por 1.000 ou dividir por 1.000. E aqui o bicho pega, porque é por 1.000 quando eu ando para a direita e é por 1.000 quando eu ando para a esquerda. Multiplica para a direita, divide para a esquerda. E aí tu tem que ficar ligado, porque quando eu falo de 1 metro cúbico, eu estou falando de, meu Deus, 1.000 decímetros cúbicos, 1 milhão, eita, falta mais um zero, de centímetros cúbicos e 1 bilhão de milímetros cúbicos. Deus santo. E aí eu também não costumo usar o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Não costumo usar. Você sabe quais as medidas que eu uso de referência? Aqui te falo. É do metro cúbico para o decímetro cúbico. Opa! Do metro cúbico para o decímetro cúbico. E aqui eu ainda digo isso, ó, na observação. Existe uma relação entre o litro e o metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Opa! Se 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, eu tenho uma outra referência aqui implícita. E eu vou te mostrar agora. Olha aqui. Se 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, observe. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros e 1 metro cúbico é 1.000 decímetros cúbicos, observe. O que eu posso concluir daqui é que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Isso também eu posso concluir. Que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Sabe por quê? 1 metro cúbico é 1.000 litros. 1.000 decímetros cúbicos, opa, essa referência é para o outro lado. Deixa eu até fazer aqui, ó. Essa referência é para cá. Se 1 metro cúbico é 1.000 litros é 1.000 decímetros cúbicos. Então, disso posto, eu posso chegar aqui, como eu fiz aqui.
1 litro, 1 decímetro cúbico. E aí, olha para mim, do metro cúbico eu faço uma relação com o decímetro cúbico. E aí nisso eu tenho lá as minhas devidas noções, né? E aí lembrar que quando é cúbico é vezes 1000 a cada casa. Sempre dentro dessas tabelas que eu estou te mostrando, as transformações é vezes 10, vezes 100 ou vezes 1000 a cada casa. A cada casa. Então, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 100, divide por 100, divide por 100, vezes 1000, divide por 1000, divide por 1000. À direita, quando eu ando para a direita, eu multiplico por 10, por 100 ou por 1000, a cada casa, multiplico à direita, divido à esquerda. Professor, mas o senhor repete muito isso? Sim, a repetição, a chamada prolixidade do bem, para você ir massificando. E aí, quando eu volto aqui, vamos lá, quando eu falo da distância, qual é o meu padrão? É o metro. E aí o que eu uso muito? Via de regra, centímetro, milímetro e quilômetro. Então, para cá e para cá, se eu fosse fazer diretão, era vezes 100 e vezes 1000. E aí, deixa eu só colocar aqui. E se eu vier para cá, eu divido por 1000, porque a referência do padrão do metro para o centímetro, para o milímetro e para o quilômetro. E aí já deu bom. Quando eu venho no metro quadrado, a minha referência é o hectômetro quadrado, que na verdade é o hectare, não é isso? E a minha referência é dividido, né, do metro padrão para o hectare, dividido por 10.000, porque é dividido por 100 por 100. Então, dividido para 10.000, porque eu estou indo para a esquerda. Quando eu falo do peso da massa do grama, eu estou falando do grama, do miligrama e do quilograma. E aí, do grama para o miligrama vezes 1000, não é isso? E do grama para o quilograma divide por 1000. Se eu vier do quilograma para o grama, é vezes 1000, gente. E do quilograma para o miligrama, se eu vier, é vezes 1 milhão. Isso, vezes 1 milhão. Porque é vezes 1000 vezes 1000. Porque do grama para o miligrama é vezes 1000. Ah, é verdade. Ai, professor, então se o senhor vier do quilômetro por centímetro, é vezes 100.000. Isso, abençoado, isso é vezes 100.000. Porque é vezes 100 até o metro e vezes, perdão, do quilômetro para o metro é vezes 1000 e do metro para o centímetro é vezes 100. Então, vezes 100.000 se eu vier do quilômetro para o centímetro. Se eu vier do quilômetro para o metro, vezes 1000. E essas referências. E aí, por fim, quando eu chego aqui no litro, não é isso? Que as minhas referências são do litro para o mililitro, multiplica por 1000 à direita, divide por 1000 à esquerda, indo direto do litro para o mililitro. E do metro cúbico para o decímetro cúbico, também vezes 1000 dividido por 1000, já que quando é cúbico é vezes 1000 a cada casa. Lembrando que se 1 metro cúbico é 1000 litros e 1000 litros é 1000 decímetros cúbicos, então 1 litro é 1 decímetro cúbico. Show, professor! Que delícia! Não, professor, não é uma delícia. Não é. O senhor quis dizer que era, mas não é. Mas eu preciso transformar, saber transformar para saber resolver. E agora eu vou te mostrar como tu resolve. Prova. Presta atenção. Olha lá. Ao realizar o censo de uma região, o agente verificou que percorreu em um dia a distância de 4,8 quilômetros. 4,8 quilômetros. E no dia seguinte percorreu 1,2 quilômetros a menos que no dia anterior. Opa, 4,8 menos 1,2, porque foi a menos. Então ele percorreu 3,6 quilômetros. No primeiro dia 4,8 e no segundo 3,6, porque ele percorreu 1,2 quilômetros a menos. E aí, decimal, 4,8, 1,2, vírgula embaixo de vírgula, fez. Nessas condições, a soma entre a distância percorrida nesses 2 dias para a gente foi, bom, 4,8 mais 3,6 dá 8,4 quilômetros. Nas minhas referências mais práticas, se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu chego a 8.400 metros. Mas eu não tenho, eu tenho 8.400 decímetros. Ai, professor. E se fosse o decâmetro e o centímetro? Mas centímetro nem tem 60, 60, 6, 60. Isso aqui já está errado. Aí ficou o decâmetro e o centímetro. Ah, eu já estou no metro. Eu vou multiplicar mais 100 aqui e vou chegar no centímetro. Então, 8.400 e mais 2 zero. Opa,
840 mil centímetros. Rapaz, já deu a letra E. E por óbvio eu vi que não é o decâmetros. Para sair de 8.400 quilômetros para 8.400 quilômetros para o decâmetro é vezes 100, porque é o hectômetro o decâmetro. Então, dá 840 decâmetros. Mas a questão falou em 84. Letra B está errada também. Letra A está errada também. E resposta certa, letra C. Olha para mim. Só para transformar a unidade. Tinha que fazer uma continha ali decimal, somar, subtrair, pá, mas era transformação de unidade. Se liga. Próxima. Uma garrafa de água tem capacidade de 1.500 milímetros. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade em litros de água equivalente a 1.000 garrafas. Não, professor, 30 garrafas. Ah, então é 1.500 vezes 30. Olha que legal. Quando eu multiplico por um número que termina em zero, o que eu posso fazer é colocar esse zero para além do número e já colocar ele no resultado. E aí multiplicar só o número inteiro que eu tenho, não que o zero não seja um número inteiro, perdão, mas o número que não é o zero, multiplicando o restante. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5 é 15, sobe 1, 3 vezes 1 é 3 e 1, 4. E aí eu tenho 45.000 milímetros. E para transformar para litros, eu vou vir para cá, dividindo por 1.000, porque de milímetro para litro eu divido por 1.000. Então eu vou achar 45 litros. Eita, professor, o senhor não falou isso ali naquela hora que a gente estava vendo a teoria do milímetro por litro. Falei não? Então volta aqui para a gente ver. Cadê? Milímetro? Cadê? Tá aqui, ó. Litro, milímetro. Milímetro, litro. Litro, milímetro vezes 1.000, milímetro, litro dividido por 1.000. Falei sim? É verdade. O senhor falou. Então olha lá, olha para mim. Você está vendo que a prova cobra, eventualmente, transformação de unidade com uma outra conta agregada. Então você precisa saber transformar a unidade para não perder a questão no detalhe. Beleza? Próxima. Dio Santo. Considere as seguintes igualdades. 15 metros igual a não sei quantos milímetros. 2,5 quilômetros igual a não sei quantos decímetros. Meu Deus. 0,2 centímetros igual a não sei quantos metros, centímetros quadrados, metros quadrados. 0,01 metro cúbico igual a algumas coisas de centímetro cúbico. Nossa, essa tá chata, hein, professor? Mas vamos lá, de metro para milímetro. Estou indo à direita. Estou indo à direita 3 casas, vezes 1.000. Então, 15 vezes 1.000, 15.000. De quilômetro para decímetro. Bom, deixa eu fazer aqui uma informação. De quilômetro para metro é vezes 1.000, porque são 3 casas. E de metro para decímetro é vezes 10. Então, de quilômetro para decímetro é vezes 10.000. E se eu multiplicar 2,5 vezes 10.000, eu vou achar 25.000. 25.000. Por quê, professor? Porque 10.000 vezes 2,5 é eu pegar esta vírgula aqui, permita-me, eu pegar esta vírgula aqui e andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, andar 1, 2, 3, 4 casas. E ela para aqui. Então, se ela para aqui, eu completo com zeros. E se eu tirar a vírgula, aqui era um 2, me permita, eu vou ter 25.000. 25.000 decímetros. E aí, acredite, eu já tenho resposta. Porque onde tem 15.000 e 25.000, é só na letra B. Aí eu vou provar as outras duas informações. Mas já está resolvido aqui, ó. Porque a única que tem 15.000 e 25.000. Não, professor. Não. O senhor não está certo. Eita, é verdade. Eu não estou certo. Sabe por quê? Aqui também tem 15.000, 25.000, 15.000 e 25.000. Ó, se liga. Tá vendo como tu perde uma questão? Tem 3 alternativas que tem 15.000 e 25.000. Tem que fazer a próxima. De centímetros quadrados para metros quadrados. Opa! De centímetros quadrados para metros quadrados. É dividido por 100, dividido por 100. Ou seja, dividido por
10.000. Porque numa casa para decímetro é vezes 100, divide por 100, perdão, e na outra casa de decímetro para média divide por 100. Dividir por 100, dividir por 100, professor, faz em duas pernadas, por favor. Tá bom. Decímetro quadrado. Daqui para cá divide por 100, daqui para cá divide por 100. Ou seja, diretão divide por 10.000. Porque é como se fosse 100 vezes 100. Não, professor, não é. É sim, abençoado. Divide por 100, divide por 100. Se tu olhar, multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 100 vezes 100, 10.000. Então é como se estivesse dividindo por 10.000. Ah, querido professor. Tá bom. Então pega lá. Tu tem, deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Tu tem 0,2 e vai dividir por 10.000. Ou seja, tu vai andar 1, 2, 3, 4 casas à esquerda. 1, 2, 3, 4 casas. A vírgula para aqui. Então eu tiro ela daqui e completo zeros. E aí eu tenho 0,00002. Aí eu tenho 0,00002. Agora eu terminei, professor. Agora tu pode falar o que tu quiser, mas eu terminei. Agora é a letra D. Olha para mim. Viu que não era a letra B? Não, mas é que eu olhei rápido ali, eu achei que só a letra B que tinha 15 e 25. Mas a letra D também tem. Tem que estar ligado. E aí pela terceira informação, eu achei que é a letra D. Mas vamos provar que é a quarta. Eu vou de 1.000 metros cúbicos, perdão, 0,01 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Deus santo. Então eu vou passar pelo decímetro cúbico. E aí vezes 1.000, e aí vezes 1.000, e então é vezes 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 1 milhão. E aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então ela vai parar aqui, ou seja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 centímetros cúbicos. Ou seja, 10.000 centímetros cúbicos. Quando tu botar aqui 10.000 centímetros cúbicos. 10.000 e aqui 0,00002. E tá pronto. Meu Deus. Olha para mim aqui, professor. O cara queria só isso mesmo assim. Só para transformar. Tu diz assim. Difícil pacas. Chata a transformação. Ainda mais que não é as medidas mais padrõezinhas que eu utilizo. Mas é o que a prova te cobrou. Próxima. Dio santo. Calcule a soma a seguir, assinale a alternativa correta em centímetros. Então eu tenho que transformar todo mundo para centímetros. De quilômetro para centímetro. Espera aí. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Então é vezes 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 100.000. E aí é 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então vai andar 350 e aqui tem mais um zerito aqui, ó. Mais uma casa. 1, 2, 3, 4, 5. Então 3.500 centímetros. Tá bom. O primeiro já foi. Agora vamos para o segundo. Primeiro eu transformei aqui os quilômetros. Agora vamos transformar os hectômetros. Bom, peraí, professor. Os hectômetros vai ser 1, 2, 3, 4. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Vezes 10.000. Vezes 10.000 é 1, 2, 3, 4 casas. Então é 1, 2, 3, 4. Mais 2 zeros. Então é mais 500 centímetros. Tá bom, professor. Agora vamos para o decâmetro. Deus santo. Bom, o decâmetro vai ser 1, 2, 3. Então vai ser vezes 1.000. Não é isso? E vezes 1.000 é 1, 2, 3 casas. Então é 1, 2, 3 casas. Então é mais 1.700 centímetros. Eita, pega. Agora vamos para o metro. Agora começou a facilitar. Do metro para o centímetro é 1, 2. É vezes 100 diretão. Essa aqui tu já sabe mais prático. 200 vezes 100 é 200. Perdão.
2 vezes 100 é 200 centímetros. Do decímetro para o centímetro é vezes 10. Então, 90 vezes 10, 900. E do centímetro para o milímetro... Não, professor. Parou. É 4 decímetros. Do decímetro para o centímetro é vezes 10. Então, é 40. Ó, 3.500 é o quilômetro, 0,500 é o decâmetro, é o hectômetro, perdão. 1.700 é o decâmetro, 200 é o metro, 4 decímetros é o 40, mais 90 centímetros é 90 centímetros, porque eu quero a medida em centímetros. Então, eu só repito, não é isso? Eu só repito, mais 90 centímetros, esse 4, esse 40, esse 2, esse 200, esse é 1.700, esse é esse e esse é esse. E aí o 3.000 milímetros. Ah, peraí, lindão. Aí agora eu vou dividir por 10. Então é a vírgula una casita para a esquerda. Então é aqui, é só cortar esse zero, mais 300 centímetros. Agora é só somar todo mundo. Faz por partes, 3.500 mais 500, 4.000. Quando eu pegar 1.700 mais 300, eu estou falando de 2.000, não é isso? E aí quando eu pegar 200 com 40 com 90, eu estou falando 330. Quando eu somar tudo, 6.330 centímetros. O que dá na letra D? Meu Deus! Professor do céu! É muita transformação. Sim. E por isso mesmo que eu te mostrei bastante transformação. Vezes 10, vezes 100, vezes 1.000, divide por 10, divide por 100, divide por 1.000. Metro, metro quadrado, metro cúbico, grama, litro. Daquilo que tu precisa, para o que tu usa e para o que a questão pede. Faz a transformação, faz a conta, vírgula para frente, vírgula para trás, vezes 10, vezes 100, vezes 1.000, vezes 10.000, vezes 100.000, vezes 1 milhão. Conta a quantidade de casas, que é a quantidade de zeros, vai para frente a vírgula, vai para trás a vírgula. Se está multiplicando, se está dividindo. Lembra que a direita multiplica, a esquerda divide. São as unidades padrões que a gente usa para entender os valores do que se mede, pesa ou quantifica. No sistema internacional, os padrões são metro, metro quadrado, metro cúbico, grama, litro, segundo, grau, radiano. E para o Brasil, dinheiro é o real. Lembra? Brasil maiúsculos e real maiúsculos. Não é isso? Bem adquirido aí. Brasil é o país, real é a moeda, então eu preciso saber. Tempo. Vamos falar de tempo. Não estou te pedindo um tempo, vamos falar de tempo. O tempo é medido em segundos e seus múltiplos, minutos, horas ou dias. Mas também tem os seus submúltiplos, né? Decímetros, decímetros de segundo, centímetros de segundo, milímetros de segundo, não é isso? Que não é em metros, a gente fala decímetros, milímetros, centímetros e milímetros de segundos dentro dos seus submúltiplos ali para o que a gente vai diminuindo. Fica tranquilo que a gente vai ver. Mas olha aqui, ó, isso aqui que eu quero, ó, isso aqui que eu quero que você preste atenção. Mas o tempo não varia de 10 em 10. O tempo não varia de 10 em 10. O tempo nem de 100 em 100. O tempo varia, olha aqui, o tempo varia de 60 em 60. E depois, outras variações. São essas variações que eu vou te mostrar. Observa. O tempo padrão é o segundo. 1 segundo. 60 segundos equivalem a 1 minuto. 60 minutos equivalem a 1 hora. Ou a 3.600 segundos. Essa aqui é uma medida bem interessante de você ter em mente. 1 hora são 60 minutos ou 3.600 segundos. Aí, depois disso, quando eu falo de 12 horas, eu estou falando de meio-dia, da metade de um dia. E quando eu falo de 24 horas, eu estou falando de um dia inteiro. Quando eu tenho um dia, na verdade um dia inteiro, se eu juntar 7 desses dias, eu tenho uma semana. Quando eu falo de 15 dias, uma quinzena. Quando eu falo de 30 dias, eu falo do mês. Deus santo. Aí, quando eu junto os meses em 2, eu tenho um bimestre. Quando eu junto em 3, um trimestre. Quando eu junto em 6, um semestre. E quando eu junto 12 meses, eu tenho um ano. Meu Deus. E quando eu junto 10 anos, eu tenho uma década. 100 anos, eu tenho um século. E 1.000 anos, eu tenho milênios. Professor, olha para mim aqui.
Já cansei. Só de ver esses tempos. Cansou não, que ainda tem mais. Olha na tela. Aí, 0,1 segundo é um décimo, não decímetros, décimo de segundos. 0,001 é um centésimo de segundos, não centímetros de segundos, né? Eita, professor! E 0,001 é um milésimo de segundos, não um milímetro de segundos. Milésimo. Décimo, centésimo e milésimo, tá certo? E aqui os submúltiplos do segundo, e é importante você ter esta devida noção. Mas lembra, voltando aqui na tela, 60 segundos é 1 minuto. O padrão é o segundo. 60 segundos é 1 minuto. 60 minutos é 1 hora ou 3.600 segundos. E aí eu sigo para meio-dia, um dia, uma semana, uma quinzena, um mês, 2 meses, 3 meses. Professor, aqui faltou o senhor falar dos 4 meses. 4 meses é uma medida que a gente usa também, é um quadrimestre. Tá aqui, ó, botei. Só para não brigar, tá aí, ó. 4 meses é um quadrimestre, tá certo? E segue-se. Bem querido, bem de boaça, para você usar a transformação. Indo adiante, agora nós vamos falar dos ângulos. Ângulos, geometria, tá certo? Vamos falar dos ângulos. Os ângulos são medidos em graus ou radianos. É importante, são duas medidas diferentes. Um grau é uma coisa, o radiano é outra. O grau, ele funciona quase como o minuto. Perdão, como o segundo. Quase como o segundo, mas não é a mesma coisa. Então, ainda que eu tenha dito que o grau funciona quase como o segundo, esquece. Funciona grau, grau, radiano, radiano e tempo, tempo. O tempo é segundo, o ângulo é grau. Então, não mistura as coisas. Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim aqui, ó. Para tu não confundir. Se liga aqui comigo. O tempo é em segundos. O ângulo é em grau ou em radiano. Não mistura grau com tempo. Não mistura. Não mistura grau com segundo. Não mistura, por favor. Beleza? Então, volto na tela. 360 graus. 2π radianos. Quando eu falo em radianos, eu falo em π. Eu falo em π. É o chamado ângulo completo, ou de uma volta. Só que aqui tem um detalhe. Aqui, ó, imaginados os planos cartesianos, eu vou aqui, ó, no sentido anti-horário, fazendo a voltinha, não é isso? E a cada passada aqui eu tenho os grales, não é isso? Os graus, né? Não é grales, grales é uma forma errada de falar. Os graus, o plural de grau é os graus, não é isso? No plural. E aí eu cheguei aqui no 360 graus quando eu dei uma volta, não é isso? E grau não tem a tracinho embaixo. 360 graus. Mas eu comecei, onde eu parei do 360, no 0 grau, que é o ângulo nulo, não é isso? No 0 grau. O 360 não é igual ao zero. O zero é onde eu começo, onde eu não fiz nada ainda, ó. Se eu repetir aqui, ó, o zero é aqui, eu estou começando, 0 grau. E aí eu venho e fiz a volta. E aí quando eu fiz a volta, 360 graus. Eles coincidem em local, mesmo local ali, mas o 360 é o completo, né? Fiz a volta inteira. E o zero é o nulo, né? Porque eu não fiz nada. Aí 180 graus, π radianos, é a metade de uma volta, é o ângulo raso. 180 graus aqui, ó. 180 graus. 90 graus, π sobre 2 radianos, é um ângulo reto. 90 graus é aqui, ó, né? É o ângulozinho reto. É o quarto da volta. Aí eu tenho 60 graus, 45 graus e 30 graus, com as suas medidas em radianos, π sobre 3, π sobre 4, π sobre 6, 120 e 270 graus, que é o 120, 2π sobre 3 radianos, e o 270, 3π sobre 2. O 270 aqui embaixo, ó. 270 graus. Quando eu coloco aqui no plano cartesiano, professor, mas você está dando aula de geometria? Não, é só de unidades medidas, mas aí eu te mostro no plano o que tu precisa saber, o ângulo de 270 graus, tá certo? Que é aqui o oposto do de 90, continuando fazendo a volta, tá bom? Então eu tenho aí essas medidas, tanto pelos graus como pelos radianos. Mas agora olha que interessante. Ângulos agudos, né, conhecendo um pouco dos ângulos em termos conceituais, são aqueles cujas medidas são maiores que 0 grau e menores que 90 graus. Ângulos obtusos são ângulos cujas medidas são maiores que 90 e menores que 180. E ângulos côncavos são aqueles cujas medidas são maiores que 180 e menores que 360. Ah, professor, peraí. Então vamos aqui, ó. Plano cartesiano,
tudo que estiver, deixa eu botar aqui, ó. Tudo que estiver neste universo aqui, entre o 0 grau e o 90 graus, é agudo. De idêntica formas, tudo que estiver entre o 90 e o 180 é chamado de obtuso. E, por finish, tudo que estiver entre o 180 e o 360 é chamado de côncavo. Lembrando que o 90 graus é o ângulo reto, o 180 aqui é o reto, o 180 é o raso e o 360 é o completo. E o 0 é o ângulo nulo. Ah, meu Deus. E aí qualquer coisa no meio deles ali. Por exemplo, o 60 é um ângulo agudo. Olha para mim. O 60 graus é um ângulo agudo, porque ele tem entre 0 e 90. O 120 é um ângulo obtuso, porque ele está entre os 90 e 180. O 270 é um ângulo côncavo, porque ele está entre os 180 e o 360. É um ângulo côncavo. Conceito. Ei, professor, cai conceito na prova? Cai. Cai conceito na prova. Então, tu precisa estar ligado. Tá certo, professor. E aí aqui, ó, mais 3 informaçõezinhas bem legais. 2 ângulos são complementares, chamados complementares, quando a soma desses ângulos dá 90 graus. É importante saber isso. 2 ângulos são suplementares, quando a soma desses ângulos dá 180 graus. Ó, complementares 90, suplementares 180. E 2 ângulos são replementares, quando a soma deles dá 360. É importante saber esses conceitos. Complementares, suplementares e replementares. Muito, muito, muito importante. É conceito, mas é conceito com conta, tá certo? Então, olha para mim. Associa a complementares, 90 graus, 2 ângulos somados. Suplementares, 180 graus. Replementares, 360 graus. A soma dos ângulos. Tem que ficar ligado. Mas vamos ver isso na prática, como acontece? Quer ver lá? Olha lá. Um ângulo alfa é suplementar ao ângulo de 160 graus. Opa! Então, alfa mais esse ângulo que eu não sei quanto é, dá... Não, professor. Alfa mais 160 graus, eles são suplementares. Então, a soma, 180 graus. E aí, alfa... Nossa, fiz um alfa bem. Alfa, 180 menos 160. Dando alfa... 20 graus. Porque um ângulo alfa é suplementar um ângulo de 160. Então, alfa mais 160, se eles são suplementares, a soma é 180. E este ângulo alfa é complementar a um ângulo beta. Então, o valor de beta. Então, alfa mais beta, 90 graus. Porque eles são complementares. E aí, o alfa é 20. Mais o beta, igual a 90. Então, o beta é 90 menos 20. Beta é 70 graus. Beta é 70 graus. Olha para mim. Alfa é suplementar a um ângulo de 160. Então, alfa mais 160 são suplementares da 180. Então, alfa é 20. Um ângulo alfa é suplementar a um ângulo de 160. Então, alfa mais o 160 tem que dar 180. Então, alfa é 20. E complementar a um ângulo beta. Então, alfa mais beta, se eles são complementares, tem que dar 90. E se alfa é 20, beta 70. Conceitinho. Bem querido. Olha essa. Durante uma competição, André completou a prova de natação nadando 50 metros em 21,320 segundos. Qual a posição ocupada pelo algarismo 3 nesse registro? O algarismo 3 está aqui. O algarismo 3 é o décimas de segundo. 21, opa, deixa eu escrever um por um. 21,320. Separado. 320. Aqui é o décimo de segundo. Aqui é o centésimo de segundo. E aqui é o milésimo de segundos. Quer ver? Olha aqui. Olha aqui. Décimo. Olha aqui na segunda casa. Centésimo. Olha aqui
na terceira casa, milésima. Então, e aqui não é com 2 S, tá, professor? Por favor. Milésima. Então, o 3, ele ocupa a posição dos décimos de segundos. Poxa vida, professor, olha aqui para mim que eu ia falar um nome feio, mas eu vi que não posso. Questãozinha cretina, né? Tipo assim, nossa, vai ter que saber a nomenclatura do bagulho ali. Pois é, a nomenclatura. Que troço absurdo. Mas é questão de prova. Não posso fazer nada. Tá lá. A banca cobra assim. Tem que fazer. E vamos fazer. Próximo. Sobre os ângulos, assinale aquilo que for correto. É chamado de raso o ângulo que possui medida de 90 graus. Raso é 180 graus. É chamado de reto o ângulo que possui medida de 180 graus. Não, é o 90. Tipo, as alternativas aqui eram contrárias. 2 ângulos são complementares quando a sua soma for igual a 360 graus. Igual a 360 graus é replementares. Complementares é 90 graus. 2 ângulos são replementares quando a soma for igual a 180. Não. Replementares é 360. 180 é suplementares. Um ângulo é classificado como agudo quando sua medida for menor que 90 graus. Letra E. Um ângulo é classificado como agudo quando a sua medida for menor que 90 graus. Deus santo. Olhe para mim, prof. Conceitão assim, na caruda, dura mesmo assim. Na caruda, na caruda. Conceitão na caruda, na caruda. Meu Deus. Olha a próxima. Assinale a alternativa que apresenta a correta quantidade de minutos presentes em 22 horas e 20 minutos. 22 horas, 60 minutos, 0. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 2, 12 e 1, 13. Mais os 20, porque aqui é só as 22 horas, mais os 20 minutos. E quando eu multipliquei a hora por 60, eu estou multiplicando e transformando as 22 horas em 60, em minutos. E aí agora eu tenho 1.340 minutos. 1.340 minutos. Não é possível, professor. Não. Só isso? Só isso. Não. Olha para mim aqui, professor. Olha para mim. Não é. 22 vezes 60 mais 20. Acredite, é. E acredite. E aqui é um ponto importante. Você está aí, mas é fácil. É fácil. E se tu errar? O que tu vai fazer? Se tu errar? Né, professor? Eu fico aqui e tal, posando aqui de bonzão, de boa zona. Mas eu errei. Aí o que eu faço? Desespera. Porque é fácil mesmo. Mas de fácil que é, tu tem que acertar. Próxima. Na escola de Eduarda, a aula começa às 13 horas. Em um dia são ministradas 6 aulas, cada uma de 50 minutos de duração. Se há um intervalo de 25 minutos entre a terceira e a quarta aula, a que horas Eduarda voltará para casa? Espera aí. Ela tem 6 aulas de 50 minutos. Então ela tem 300 minutos de aula. 300 minutos. Se eu dividir por 60 minutos, eu vou achar 5 horas de aula. 5 horas de aula. Mas ela tem mais 25 minutos de intervalo. 25 minutos de intervalo. Então, se ela chegou às 13 horas, mais 5 horas, ela foi até às 18 horas. Mas lembra-te que ela tem esses 25 minutos de intervalo. Então, ela vai, não é isso? Voltar para casa às 18 horas e 25 minutos. Porque são 5 horas de aula, mais 25 minutos de intervalo. Mais 25 minutos de intervalo. Então, ela vai chegar em casa às 18 horas e 25 minutos. 18 horas e 25 minutos. Tá certo? É esse horário que ela vai chegar em casa.
Ou voltar para casa, não necessariamente chegar em casa. Olha para mim. Se a aula começou às 13, 6 aulas de 50, 300 minutos, 5 horas de aula, 18, mais os 25 de intervalo, 18 e 25. Top das galáxias. E do tempo e dos ângulos, era isso que a gente tinha para ver. Saber as transformações de minutos para horas, para segundos. Saber quando os ângulos são complementares, suplementares, replementares, agudos, obtusos, côncavos. Essa parte conceitual de nomenclatura é bem importante, é bem necessária. Saber as medidas, transformar também quando houver necessidade. Do grau para o radiando, ali você tem as referências, já nem é transformar, é só saber a devida referência, né? Pelo que a gente mostrou aqui, a transformação mais é do tempo. E conceitinho ali, aqui, décimo de segundo, centésimo de segundo, milésimo de segundo. O certo é que, do jeito que cai na prova, e eu te mostrei como cai na prova, tu resolve a prova, tu acerta a questão e tu fica mais próximo da tua aprovação. Medidas são os padrões que se usa para entender os valores que se mede, pesa ou quantifica. No sistema internacional, os padrões são metro, metro quadrado, metro cúbico, grama e litro, segundos, graus radianos, e para o Brasil, o dinheiros é o real. E o que nós vamos falar aqui agora é do dinheiros, do sistema monetário, né? Do nosso real, não é isso? Do nosso real. O sistema monetário brasileiro, ou no sistema monetário brasileiro, a moeda é o real. É o real. O sistema monetário internacional é balizado pelo dólar. Pelo dólar. Isso, moedas americanas. Isso eu preciso saber. Outras moedas existem no mundo. E, geralmente, nas questões, a ideia é a conversão de uma moeda em outra, o que depende dos valores de cada moeda no momento da conversão. Essa informação é bem importante, bem significativa, né? Olha aqui para mim. Nós temos diversas moedas no mundo. E muitas vezes o trabalho que a gente vai fazer, inclusive pelo um pedido da questão, é a conversão de uma moeda na outra. Mas para isso, a questão precisa dar o valor, né, da moeda para, no momento da questão, a gente fazer a conversão. Porque as moedas variam de valores. As moedas variam de valores. Mas na prova ela vai ter que dar um valor base para essa conversão. E aí a gente usa esse valor e faz a devida conversão de uma moeda em outra. Basicamente esse é o trabalho. Basicamente. Aí eu te dou um exemplo aqui dessa conversão. Se hoje $1 vale 5,50 reais, então 200 dólares valem 1.100 reais. Por quê? 200 vezes 5,50 dá 1.100. Então 200 dólares vale 1.100 reais. Porque como o dólar vale... Opa, fui muito além. Como o dólar vale 5,50, então 200 vezes 5,50, 1.100. Então 200 dólares, 1.100 reais. Ou 1.100 reais, 200 dólares. 200 doletas igual a 1.100 reais. E é igual para um lado ou para o outro. Tipo, eu posso ler que 200 dólares valem 1.100 reais, ou 1.100 reais valem 200 dólares. Dentro do nosso dinheiros brasileiros, o que nós temos são cédulas e moedas. E a gente é interessante conhecer, sim, as moedas e as cédulas que nós temos. Por moedas, nós temos as moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Não tem mais a moeda de 1 centavo. Não tem. E por cédulas, as cédulas de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 e R$200. Não temos mais também a cédula de R$1. De R$1 a gente tem apenas a moedita agora. Apenas a moedita. E cédulas, essas 6. Inclusive aqui a cédula de R$200, que é uma cédula que foi criada há um tempo aí para fazer com que a gente andasse com uma menor quantidade de dinheiros em papel, né? Olha aqui para mim. Foi criada a cédula de 200 para melhorar essa questão da quantidade, o volume de dinheiro em papel que a gente anda, né? Em que pese a gente não anda muito com dinheiro em papel. Pelo menos não é muito a regra, não é isso? Usa-se muito cartão de crédito. E, no Brasil, trabalha em real. Quando você sai do Brasil e usa o cartão de crédito, aí ele faz a conversão no dia ali para a moeda. E o padrão da moeda é o dólar. Pode observar, ainda que você vá para algum país que não use o dólar e o cartão passe na moeda local, toda a conversão é feita em dólar.
da moeda local para o dólar e do dólar para o real. Pode olhar. Sai da moeda local para o dólar e do dólar vem para o real. A conversão toda é feita a partir do dólar. Por isso que o dólar é a moeda internacional. E para nós, Brasil, o real. Vamos ver como isso cai em prova. Tem muito o que fazer. Do real é conhecer o real, né, as cédulas e moedas, e ao entendimento dessa conversão. Pega um valor, converte em dólar, pega esse valor em dólar, converte em real. Ah, mas é outra moeda. Então pega essa moeda, transforma em dólar, transforma esse dólar em real. Volta esse real para dólar, esse dólar para moeda. E faz a conversão. Não que eu não possa fazer de uma moeda direto. Posso fazer direto, se ele me der o valor da moeda. Se ele me der o valor da moeda. Por exemplo, imaginando que a moeda argentina, né, isso, em relação ao real, valha 0,10 centavos. Não é isso? 0,10 centavos. Certo? Então, para você fazer R$1, você precisa de 10 moedas argentinas. Peso, né? Argentina é o peso. Então, se o peso vale 0,10 reais, então para eu fazer R$1, eu preciso ter 10 pesos. 10 vezes 10 centavos, R$1. Então, para eu chegar em R$1, pelo peso argentino, eu preciso, se esse peso vale 0,10 centavos de reais, eu preciso de 10 pesos para chegar em R$1. Agora, se eu tenho 200 pesos multiplicados, eu vou ter uma vírgula, duas vírgulas, porque tem 2 zeros, uma casa, duas casas, vezes 2, eu vou ter 20 reais. Com 200 pesos argentinos, eu tenho 20 reais. Se o peso argentino valer 10 centavos de reais. Se, observe, olhe para mim, no momento da cotação. Aqui agora eu estou dizendo que essa cotação é 10 centavos. Mas poderia ser 10 reais. Um peso vale 10 reais. E aí se eu tivesse 200 pesos, eu teria 200 vezes 10, 2.000 reais. É essa a ideia. E é isso que você vai fazer. Vamos ver na prática? Olha lá. Gabriel é um colecionador de moedas. Sua coleção possui 80 moedas de 5 centavos, 65 moedas de 10 centavos, 40 moedas de 25 centavos, 35 moedas de 50 centavos e 22 moedas de R$1. Opa, 22 moedas de R$1. Quantos reais Gabriel possui ao todo? Opa, pera lá. 80 moedas de 5 centavos. 65 moedas de 10 centavos. 40 moedas de 25 centavos. 35 moedas de 50 centavos e 22 moedas de R$1. Então aqui tem 22 reais. 22 moedas de R$1 é fácil. 35 vezes 50 centavos é a metade de 35. 50 centavos é a metade de R$1. Então eu vou ter 17,50 reais. É multiplicar, tá? Só que eu não preciso multiplicar 35 por 0,5. Como 0,5 é a metade de 1, é mais fácil eu dividir 35 por 2. É verdade, professor. Agora sim eu vou fazer 0,25 vezes 40. 0, 4 vezes 5 é 20, sobe 2, 4 vezes 2 é 8 e 2, 10. Duas casas decimais, opa, 10 reais. Ah, querido, tá fazendo continha, né? Então, 0,10 vezes 65. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, tira a casa, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6. Quando eu somar, não preciso multiplicar por 0, 0, 5, 6, duas casas decimais, opa, 6,50. E por fim, a última conta, 0,05, opa, vezes 80. O 0, 5 vezes 8, 40, duas casas decimais, 4 reais. E agora é só somar. É só somar. 4 mais 6,50, 10,50. 10,50. Mais 10, 20,50. Mais 17,50. 37, 38. Mais 22,
60 reais é o que tem Gabriel. Olhe para mim. Não é possível, professor. É só multiplicar, 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 multiplicar. E aí somar, 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 somar. E atenção aos decimais, casas decimais, resultado decimal, a quantidade de casas a vírgula e faz a conta. E no 35 moedas de 50 centavos, eu não preciso multiplicar 35 vezes 0,50. É melhor eu ser menos que 0,50 ou 50 centavos é a metade de R$1, então pegar 35 e dividir por 2. E dá 17,50. Ah, perspicácia. Isso. Vai dar certo. Olha essa agora. Avião militar com design insólito, o bombardeiro estratégico Northrop Grumman B-2 Spirit é de longe a aeronave mais cara já construída. A Força Aérea dos Estados Unidos adquiriu 21 unidades do B-2, cada uma delas avaliada em 2,1 bilhões de dólares, ou 11,55 bilhões de reais na cotação atual. Considerando as informações apresentadas, a cotação do real frente ao dólar empregada na conversão de moeda é de aproximadamente. Então eu quero do real em relação ao dólar. Então eu vou pegar 11,55 e dividir por 2,1. E vai dar a cotação. Hã? Só isso, professor? Olha para mim. É só isso. A questão disse ele que a cotação do real frente ao dólar. Então, tu vai pegar o real e dividir pelo dólar. E aí, o valor que der é o quanto vale R$1 em relação... Perdão, $1 em relação ao real. $1 vai valer tantos reais. Se fosse o contrário, o dólar em relação ao real, aí o valor que você achasse era aquele $1 valeria... Aquele R$1, perdão, valeria tantos dólares. Como ele quer do real em relação ao dólar, o valor que eu vou achar é o valor correspondente a $1. $1 vale tantos reais. Se fosse o contrário do dólar em relação ao real, o valor que eu achasse era o que corresponde R$1 em relação a quantos dólares vale. É dividir um pelo outro pela ordem que ele deu. Real em relação ao dólar. Dividindo 11,55 por 2,1, eu vou ter que igualar as casas decimais. Agora igualei e tirar as vírgulas. Tirar essa e tirar essa. Mas aqui foi o 2 junto, tem que voltar. Agora eu faço a divisão. 1.150 dividido por 210. Acho que dá 5. 5 vezes 210, 10, 5, 10. Quando eu subtrair, eu vou ter 501. Aí, ó, zerinho do além, vírgula. 1.050. Eita, professor, já deu 5. 5 da 1.050 deu 0. Ou seja, 5,5. Só que não tem 5,5 em dinheiros. Atenção, 5,50. Então, dessa conta que eu acabei de fazer, eu concluo que $1 equivale a 5,50 reais. O $1 vale 5,50 reais. Essa é a conta. E R$1 valeria um tanto de dólar. Mas ele não pediu do dólar em relação ao real, ele pediu do real em relação ao dólar. Se você fizesse a conta contrária, dividindo dólar por real, dólar por real, quando você achasse o resultado, esse resultado diria que R$1 vale tantos dólares. Fazendo essa conta. Deus santo. Olha a próxima. Uma marca de shampoo fez a seguinte promoção. Valor original, shampoo de 325 ml, R$ 8,67. Promoção, na compra de 4 unidades, pague 26. O valor unitário da promoção tem um custo de 26 dividido por 4. Dá 5. Não, professor, dá 6. 6 vezes 20, 6 vezes 4, 24. Subtrai dá 2. Professor. Chama o zerinho do além. 20, é uma vírgula.
dá 5. 5 vezes 20, 4, 20. Subtrai, deu nada. É em dinheiros. Então, o valor unitário da promoção vale 6,50. Se o valor unitário do produto sem promoção é 8,67 e na promoção vale 6,50, eu estou falando de 7 yuan, 2,17 reais mais baratos. Isso, menor, inferior. Então, o valor unitário da promoção, 2,17, inferior ao preço do produto original. Olha para mim. Professor, mas aí agora é conta de matemática. O senhor está usando o dinheiro, mas é conta de matemática. É conta de matemática. Estou usando o dinheiro, mas é conta de matemática mesmo. Não tem muito segredo. Conta de matemática. E é isso que você vai mexer. Não tem muito o que fazer. Olha a próxima. 12 amigos foram ao restaurante e resolveram dividir a conta igualmente entre eles. Como um deles estava sem dinheiro, cada um dos outros 11 amigos teve que pagar um adicional de 5,40. O valor total da conta. Espera aí. Tem 12, mas é assim, 11 e 1. Esse 1 está sem dinheiro. Fez com que cada um desses 11 pagasse 5,40 a mais. Então, a conta desse 1 é esse 5,40 vezes 11. A conta desse 1 aqui é esse 5,40 vezes 11. 5,40 vezes 11. 540, 540. Soma 0, dá 4, dá 9, dá 5. Duas casas decimais, ou seja, a conta dessa belezura aqui é 59,40. 59,40 é a conta do belezão aqui, do que não levou dinheiro. Só que a conta total é esse valor de 59,40 vezes 12, porque são 12 amigos. Então eu pego 59,40 e multiplico por 12. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 9 é 18, sobe 1, 2 vezes 5 é 10 e 1, 11. Tira, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 5 é 5. Soma, 0, 8, 12 sobe 1, 10, 11, sobe 1, 7. Duas casas decimais, a conta inteira valeu R$ 712,80. O que dá letra B. Olha para mim. Entenda, tem 12, 11 e 1, 1 sem dinheiro. Esse 1 fez com que os outros 11 pagassem 5,40 a mais. Então, quanto é a conta desse 1? É 5,40 vezes 11? 59,40. Cada um pagou, então, 59,40. Eu deveria ter pago, né? Se esse 1 tivesse levado o dinheiro. Se cada um pagou 59,40, vezes 12, 712,80. Querido, né? Não é lá tão querido assim. Vamos para frente. Na livraria Ouse Criar, comprando 2 lápis e um caderno, você paga R$ 22,50. Se comprar um lápis e 2 cadernos, você paga R$ 33. A soma dos valores da aquisição de um lápis e um caderno, meu Deus, 2 lápis mais um caderno, R$ 22,50. Um lápis mais 2 cadernos, R$ 33,00. Se eu somar isso aqui, eu vou ter 3 lápis mais 3 cadernos, igual a R$ 55,50. Mas a questão pediu um lápis e um caderno. Quanto dá? Professor, se eu dividir essa belezura aqui por 3 lápis e 3 cadernos, se eu dividir por 3, eu vou chegar num lápis e num caderno. Então, basta eu dividir aqui por 3 também. E aí eu chego no valor. É mesmo? É, professor. Pode ver. 3 lápis, 3 cadernos. Se eu dividir tudo por 3, vai ficar um lápis e um caderno. Se eu fizer de um lado a igualdade, eu faço do outro. Então vamos lá. 55,50 dividido por 3. Igual às casas decimais. Tira a vírgula. 555 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 300. Subtrai dá 255. Baixa esse zero. 2.550 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3 dá 2.400. Subtrai dá 150. Vai vir um zero do além. Esse zero do além gera uma vírgula, dá 5. 5 vezes 300 é 1.500. Subtrai deu nada. Como é real, então R$ 18,50. Um lápis e um caderno custam R$ 18. Não, professor, não tem essa conta aí.
Não tem essa conta aí, professor. Um lápis e um caderno. Não tem 18,50. E agora, professor? O senhor não tem essa conta. Mas era para ter. E agora? Porque 2 lápis e um caderno é 22,50. Um lápis e 2 cadernos é 33. A soma dos valores da aquisição de um lápis mais um caderno. Se eu simplificar por 3, eu simplifiquei por 3. Ih, professor, não deu. Será que dá 14,50, professor? 10,50? Bom, o valor passa para, o valor é de 22, 18,50. Eu não tenho resposta. Letra F, 18,50. Dio santo, o que fazer de minha vida? Letra F, 18,50. Professor, mas o senhor não tinha que diminuir? Não, não tinha que diminuir. Não tinha que diminuir, era só organizar e resolver. Beleza? Não tinha que diminuir nada, absolutamente nada. Tá certo? Um lápis, ainda se quisesse saber, valia R$4, tá certo? E um caderno valia R$15,50. Não, professor, que R$15,50, professor? R$14,50. É verdade, R$14,50. Totalizando R$18,50. Será que ele não queria só o valor do caderno, professor? Bom, se queria só o valor do caderno, ele cometeu algum equívoco aí, porque ele pediu um lápis e um caderno. A soma dos valores de aquisição de um lápis e um caderno. R$18,50. Não bate cabeça. Olhe para mim. Professor, mas não tem resposta. Tá bom, anula a questão. Faz o recurso, né, professor? Anula a questão? Anula a questão. Tem problema. Você fez a conta certa. Achou o resultado. Não tem resposta. Anula a questão. Pronto. Sem crise, sem pânicos. Próxima. Na compra de 2 coletes e 3 caixas de munição, um policial paga 340. Outro policial comprou 3 coletes e 2 caixas de munição e pagou 360. Considerando que os preços unitários referidos produtos tenham sido os mesmos nas duas compras, é correto afirmar que um policial que compre um colete e uma caixa, meu Deus, de novo, 2 coletes mais 3 caixas, 340. Aí 3 coletes mais 2 caixas, eita, meu Deus, lá e vem problema, 360. Se eu somar tudo, 5 coletes mais 5 caixas igual a 700. Aí o cara me pede um colete e uma caixa. Dio santo. Dio santo. Se eu dividir essa belezura por 5, eu vou achar um colete e uma caixa. Só que se eu fiz de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Dividindo. 140. 700 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Subtrai dá 2. Baixa o 0. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20. Subtrai deu 0. Mas tem outro 0 aqui. Ao resultado e ao resto. 140. Em dinheiros, 140, 0. Nem precisa. Ele deu 140. E agora tem resposta. Olha para mim. Graças a Deus. Agora tem resposta. A outra também tem resposta. Ela só não tem as alternativas. Mas ela também tem resposta. Aí a gente criou uma alternativa a mais. E a forma de fazer. Que no final das contas, você até já falou, mas agora eu não estou mais mexendo com dinheiro, eu estou só fazendo conta matemática. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. No final das contas, o seu trabalho em matemática sempre vai ser somar, subtrair, multiplicar e dividir. Independente do que você está usando. Nesse caso aqui, o dinheiros. E as quantidades. Observa o que você faz, resolve e vai na conta. Beleza? Então, falando de dinheiros, era isso que a gente tinha. Conhecer os dinheiros, fazer a conversão e operar com eles em somas, subtrações, multiplicações e divisões. Ficamos por aqui. Show de bola! Era o que nós tínhamos. Por isso, nós damos por encerrado, tá certo? Bem de querido, bem de boa. O sistema legal de medidas como um todo não é lá o nosso problema, tá? Temos o sistema métrico decimal, metro, metro quadrado, metro cúbico, grama e litro, nas suas relações,
multiplica ou divide por 10, 100 ou 1000 a cada casa que se passa. O padrão é por 10 no metro, na grama e no litro. Não é isso? Metro quadrado por 100, metro cúbico por 1000. Multiplica por 100 ou por 1000 ou por 10 à direita, divide por 10, por 100 ou por 1000 à esquerda. O tempo é de 60 em 60. Cuidado. E depois aí vira de hora em hora, e depois de dia em dia, e depois de mês em mês, e depois de ano em ano. Não é isso? E o ângulo que é em grau ou em radiano na sua relação ao conhecimento dos ângulos agudos, obtusos e côncavos, e o que são ângulos complementares, suplementares e replementares. E o dinheiros é o real, converte em outras moedas quando houver necessidade, ou opera com ele dentro do que for pedido por somas, subtrações, multiplicações e divisões. Fala galera, e aí? Gostaram da aula? Então não deixa de comentar, porque o Alphacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!